boa noite. Eu me chamo Karine Corrêa, eu sou arquiteta urbanista, sou mestranda no Programa de Desenvolvimento Regional aqui da UFT. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse debate que vai ser super legal, para a gente entender também quais os desafios em relação ao transporte público aqui na nossa cidade, né? Eu acho que a gente começa assim, esse tipo de conversação, para a gente conseguir amadurecer também e, a partir disso, começar a entender e desenvolver novos mecanismos, né, para a gente conseguir transformar a realidade também no espaço que a gente vive. Então, meu muitíssimo obrigada. Essa mesa está muito massa e eu vou convidar agora para compor a professora Lilian, que vocês já conhecem, professora doutora, também do curso de Engenharia Civil e também professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Muito obrigada, professora. Gostaria de chamar também o Daniel Santini, que é coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, mestrando em Planejamento Urbano e Regional também, pesquisador sobre direito à mobilidade e o autor do livro Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. Muitíssimo obrigado, Daniel. Convido também Frederico Mendes, engenheiro civil da Prefeitura de Palmas, e ele atua nos temas relacionados ao planejamento urbano e mobilidade. Ele é mestre em engenharia ambiental e pesquisa sobre o planejamento urbano e a drenagem urbana e é especialista em mobilidade urbana sustentável. Muitíssimo obrigada, Frederico. A gente conta também com o Celso Haddad, que ele vai falar um pouco sobre a realidade de Maricá. Ele está conosco. Celso Haddad é presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá. Muito obrigada, viu, Celso? E para fechar, quem vai mediar esse debate, professor Basoli, nosso querido professor do curso de Direito, professor também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Agora é com o senhor, mestre. Gente, a todos e todas, gostaria de agradecer imensamente a presença. Acho que é um momento oportuno para que nós façamos uma discussão na academia em relação às questões que nos apresentam, né? Especialmente não só no campo da mobilidade, no transporte. Gostaria de agradecer a professora Líria, agradecer o Daniel, que é o parceirão, né? Nós estamos falando de uma pessoa altamente especializada no tema, tal, e não só a nível nacional, mas a nível internacional. Quero agradecer ao Celso e Frederico, né, que se expôs aqui a vir aqui para nos prestigiar nesse trabalho. E a todos e todas aí, tem uma série de alunos aí que a gente conhece, outros não, mas na verdade eventos acontecem, né, se tiver que a gente, para que nós façamos a discussão. Agradecer a Karine, né, que se dispôs a colaborar, a contribuir nesse processo. Um dos principais motivos foi a questão da mobilidade, né, que vem se arrastando já há algum tempo, a solução no plano. Então, acho que era importante a gente criar um debate, embora a prefeitura venha trabalhando nessa perspectiva, mas que a gente também, enquanto academia, né, também tivemos um momento dessa discussão. Esse é um ponto que é muito importante. E o outro ponto é o transporte em relação à situação atual, né, que nós estamos vivenciando. Então, a gente, obviamente, que o objetivo da academia não é dar solução, né, e só discutir, né, e verificar as alternativas. Então, que ninguém está com solução definitiva para nada, ao contrário, eu acho que o diálogo é que contribui inicialmente para que a gente consiga avançar. Aqui também o poder público entenda a importância desse diálogo. Estabelecido como deveria, tem leis, enfim, mas eu acho que é importante a gente trabalhar nessa perspectiva. Vamos ouvir inicialmente o Daniel para nos falar de uma perspectiva geral, depois a gente, na sequência, a Lilian, depois o Frederico e o Celso aí também, para nos dar esse panorama. Daniel, está com a palavra aí. Obrigado, professor Gonzalo. Eu sou um privilegiado. Hoje em Palmas, no primeiro dia eu cheguei hoje, eu tive o privilégio de dar uma volta pela cidade com o professor Bozzoli, olhando e tentando entender algumas lógicas e perceber e comparar e
pensar em vivências que eu tive em outras cidades, com o que está acontecendo aqui. E eu queria começar minha exposição a partir dessa perspectiva. Eu fiz uma apresentação onde eu estou indo bem direto, desculpa a super grosseria da minha parte. Obrigado pela presença de cada um de vocês, por estarem aqui, acho que esse é o principal. Obrigado pelo convite, Basório, obrigado por todas as apresentações, é bom estar bem acompanhado nesse desculpa. Eu começo com uma contextualização. Eu tive um cuidado de tentar olhar e ler e reler algumas referências aí para pensar a cidade. Eu gosto de fazer isso quando eu estou indo para alguma cidade nova que eu não conheço, e aí eu faço alguns comentários rápidos, contextualizando com muita humildade. Eu não sou daqui, mas eu procurei aí tentar identificar e mapear algumas lógicas que acho que vão ajudar a gente a entrar nessa questão dos desafios do transporte público em Palmas. Primeira coisa que eu queria apontar aí, o crescimento rápido e desordenado de Palmas. Acho que essa é uma chave, eu não vou nem me alongar muito, mas a gente tem aí a consolidação de uma cidade periférica. E dando uma volta pela cidade como uma zona, isso ganhou outra dimensão para mim. Assim. São Paulo, às vezes, eu tenho um pouco de claustrofobia, de como a cidade se fecha, a gente não tem horizonte, assim, não deu pôr do sol, nem o nascer do sol. Aqui me deu um efeito contrário, assim. É tanto espaço que dá até uma aflição também. Não sei se vocês sentem isso, mas é muito espaço, e isso tem tudo a ver com o que eu queria conversar hoje com vocês. Tem aí a questão da segregação espacial, dispersão, vazios urbanos. Aí eu tirei essa imagem do livro do Basório, minha apresentação, todos os gráficos, tudo que eu estou mencionando aí está referenciado embaixo, tem os links com as fontes. Eu vou disponibilizar a apresentação depois também, tá? Se dá para fazer isso, por exemplo. Mas lançar isso, assim, o planejamento urbano não foi o problema central, mas sim o abandono do planejamento urbanístico. Então, essa é uma citação no livro do Basório, que está disponível ali, aliás, e esse é um ponto a considerar já de saída, assim. Você tem um papel de especulação imobiliária, onde você tem grandes vazios urbanos. Como entender um bairro como Taquari, tão distante, quando você tem várias áreas que poderiam ser ocupadas muito mais próximas de onde a infraestrutura está consolidada. Já. Esse é um ponto-chave para a gente pensar. Próximo slide. Uma cidade desconectada. Tá? Esse é um trabalho, segundo o conjunto de gráficos, é um trabalho que eu gosto muito, de um cara chamado Peterson Dayan. A linha, quanto mais verde, quanto mais quente a linha, ela é mais conectada. E aí dá para ver lá embaixo, a parte sul, que já está fora do centro urbano principal, que você tem aí um novo centro urbano consolidado, desconectado da área central. Todo o desafio de você criar um eixo, onde você tem aí a linha norte-sul desconectada ou mal conectada, e como se estrutura um conjunto aí de mobilidade urbana, de transporte coletivo com essa lógica. Tá? Próximo slide, por favor. Com esse cenário colocado, eu vou falar da experiência de Palmas como a primeira capital do Brasil com transporte público coletivo com tarifa zero. A Palmas assumiu essa condição, mesmo tendo ficado um pouco mais de um mês e alguns dias com transporte público coletivo com tarifa zero. Palmas foi a primeira. E Palmas se tornou um contra-exemplo de como implementar uma política pública de tarifa zero. Eu falo isso com alguma preocupação. Eu espero que não tenha aí queimado a pauta com a população, que a população não tenha a imagem de que tarifa zero vai ser sempre assim. E eu entendo também o contexto da prefeitura. Uma situação emergencial, a gente sabe que foi necessário implementar a tarifa zero por não ter uma solução para a bilhetagem, isso ficou público na época, mas virou um case aí, um cenário para estudar como não se implementar. Por quê? Quando você implementa a tarifa zero, automaticamente o que acontece? Você tem um aumento da demanda. É brutal. Porque existe uma demanda reprimida. Porque parte da população simplesmente não se locomove. E isso tem tudo a ver com segregação. Isso tem tudo a ver com outras pautas. Aí eu gosto muito de reforçar que é necessário um olhar interdisciplinar e um olhar interseccional.
Então, não adianta eu limitar o estudo da mobilidade a um campo de crescimento. É o campo do planejamento urbano, é o campo do direito, é o campo da engenharia. Não, qualquer um que tentar fazer isso, qualquer uma que tentar fazer isso, vai ter uma análise limitada. A gente precisa pensar de maneira interseccional e interdisciplinar. Tá? Quando você identifica que existe uma demanda reprimida, o que acontece quando você libera o fator que está segregando, está provocando esse lapso de mobilidade, que está fazendo com que as pessoas não se movam? Uma explosão de demanda. E aí, ao mesmo tempo que você tem uma transição super delicada, com todo o desafio de realocar os serviços, de fazer toda a gestão, você tem essa explosão de demanda. Isso foi bastante traumático, eu acho, a maneira como a coisa aconteceu. E, bom, vocês todas acompanharam aqui, acho que é uma situação para se considerar. A gente tem aí, eu não vou ler tudo que está escrito ali, mas tem esse quadro de como a coisa toda aconteceu. Né? E um cenário ainda mais especial, que acho que cabe colocar também, não está no gráfico, mas Palmas é uma cidade com uma população crescente com muita velocidade. Você tem aí um boom populacional muito rápido e, ao mesmo tempo, nos últimos anos, pelo menos, você tem uma queda no uso do transporte coletivo. Isso tem a ver com a pandemia, claro, mas não só. Antes da pandemia, essa tendência já se desenhava e agora, no pós-pandemia, ela se mantém. Tá? Celso, meu amigo que está ouvindo, de Maricá, salvo engano, Palmas tem hoje um sistema de transporte que transporta menos gente que Maricá. Tá? Maricá tem cerca de 168 mil habitantes e transporta mais gente que Palmas. Isso é um fato para se pensar. O tipo de cidade, o tipo de mobilidade que a gente está construindo. Eu falei do quadro nacional, 72 municípios hoje com tarifa zero. Infelizmente, essa informação está errada. Hoje mudou já, são 74 municípios. Hoje surgiram mais 2 municípios. Balneário do Camboriú entrou na lista. No link no pé desse gráfico tem a relação completa. A principal cidade com tarifa zero hoje é Calcaia, uma cidade na região metropolitana de Fortaleza, com 368 mil habitantes, é a cidade maior. Você tem aí São Paulo discutindo implementar tarifa zero, discutindo seriamente, isso tem a ver com o fator eleitoral, tá? O prefeito Ricardo Nunes, atualmente, é uma pauta que ele defende, mas não só. Tá? Tem a ver com um fator que também justifica, ajuda a entender porque outras cidades estão defendendo tarifa zero. Cuiabá, Fortaleza, Teresina, Campo Grande, Curitiba e Distrito Federal. Entre outras capitais, tem comissões, tem grupos para estudar a tarifa zero. Esse boom de cidades com tarifa zero, em fato, 2 cidades serem entrado hoje, ele foi acelerado durante a pandemia. Esse gráfico que vocês estão vendo. Então, você tem, de repente, durante o período da pandemia, o número de cidades dobra. Ele aumenta de maneira exponencial e ele tem a ver com a falência do sistema baseado na receita de catarata. O que Palmas viveu aqui, esse colapso que levou a uma transição muito rápida, muito diferente do ideal, infelizmente diferente. Então, eu torço muito para que isso seja revisto e a cidade consiga reestruturar o sistema da maneira adequada. Acho que o Fred está aqui, a gente está conversando, discutindo, tentando pensar de maneira construtiva. Mas esse boom de cidades com tarifa zero que está acontecendo tem a ver com uma crise estrutural no setor, onde, além do empobrecimento da população, da grave crise econômica e social que a gente vive no país atualmente, você tem também ciclos viciosos, onde já acontece um aumento de tarifa, uma queda de passageiros, isso desequilibra a receita, você tem que aumentar a tarifa de novo, queda de passageiros novamente. Se você não quer aumentar a tarifa, o que você faz? E também acontece aqui, você reduz o número de ônibus circulando, você reduz a quantidade de ônibus que circulam. Isso leva a uma nova diminuição do número de passageiros. São ciclos viciosos que estão matando o transporte coletivo. São Paulo, a cidade onde eu moro, perdeu 1 bilhão de viagens de 2013 a 2023. Eram 3 bilhões de viagens por ano, hoje são 2 bilhões. Isso é muita coisa. A gente está vivendo em um momento em que é preciso considerar, lógico, efeitos como uberização, tem toda a concorrência de outros modais, aumento de motorização, tem aí o aumento de aquisição de motos, mas é um cenário bastante preocupante.
Esse é o ciclo que eu estava descrevendo. Tá? A superlotação, aí, no caso, ela não é acaso. Os ônibus eles circulam sempre superlotados, não por acaso, não por má gestão, mas porque o sistema está estruturado em boa parte das cidades com a remuneração baseada na quantidade de passageiros transportados. Tá? Então, você faz um cálculo onde o passageiro ele não é receita, ele entra como um custo, sendo que ele não é um custo. Para o empresário não faz diferença levar 70 pessoas ou 40. Mas se você considera ele como um custo e você baseia a remuneração, seja um sistema estatal, seja um sistema privado, com base na quantidade de pessoas transportadas, você vai querer manter as linhas mais eficientes, entre aspas. Isso significa que eu vou cortar as linhas onde está todo mundo viajando sentado confortavelmente. Tá? Então, não é um acaso os ônibus estarem sempre superlotados. Aí, pensar em alternativas de financiamento, a gente tem coisas interessantes acontecendo no país, eu já estou caminhando com isso, eu acho que eu também estou tendo. Você tem aí possibilidade do setor produtivo contribuir. Poxa, mas eu nem uso ônibus, por que eu vou querer contribuir com ônibus? Porque o sistema de transporte coletivo ele beneficia toda a sociedade. Quando eu tenho um sistema bem estruturado, eu consigo equilibrar um pouco mais a proporção de carros circulando de ônibus, eu tendo a ter menos impactos ambientais, eu tendo a ter menos ocorrência de trânsito, o impacto no sistema de saúde é menor. Em Palmas, eu acredito, quero crer que a poluição ainda não é um problema grave. Essa foto que está aí é uma foto que tem perto de onde eu moro. E você conseguir ver o ar que você está respirando é um sinal de alarme. Isso invariavelmente implica em doenças em crianças sem conseguir respirar direito. Então, as velhinhas e velhinhos sofrendo para conseguir respirar simplesmente assim. Tem também a possibilidade de tentar taxar propriedades, cobrar IPTU, tá? Tem gente discutindo até cobrança em cima de transferência de títulos imobiliários. Tá? Estimular transporte motorizado. E aí eu faço uma provocação a partir desse percurso que eu fiz com o Basoli na cidade. Gente, o que são os balcões de estacionamento em Palmas? Que espaço público reservado para uso privado, de maneira a superestimular o uso de veículos privados. Se a gente pegasse esse bolsão e tivesse uma casa por bolsão, Palmas já seria muito mais adensada e a gente estaria resolvendo aí um problema de habitação também. O que é esse espaço livre que você sempre... Por que tem bolsão de estacionamento em cada bloco e não tem calçada? Aí é um princípio de transporte também, infraestrutura gera demanda. Se eu encho a cidade de ciclovia, eu vou ter mais ciclistas. Se eu encho a cidade de corredor de ônibus, se eu tenho espaços especiais para circulação, eu vou ter mais ônibus. Se eu tenho espaço para os pedestres, e aí não basta em Palmas construir sua calçada, mas a gente precisa pensar em arborizar a cidade. A gente precisa criar condições para caminhadas agradáveis aqui, pelo menos na Federal, eu senti, o clima fica até mais ameno quando você chega perto das árvores. São tecnologias que a gente ignora e trata como se fosse algo rudimentar, algo, não é uma solução tecnológica de concreto armado e tudo, mas são tecnologias que podem parecer simples, mas elas são mais óbvias que elas possam parecer, elas são muito sofisticadas. Se ligar acalmamento de tráfego, acalmamento, diminuição da temperatura com o uso de vegetação. Pode parecer meio maluco, esse cara está falando de tirar os bolsões de estacionamento. Se ele fala isso no fórum público, vão apedrejar ele, possivelmente vão. Então, cuidado com esse posicionamento. A gente tem anos incentivando o rodoviarismo. Uma cidade construída a partir de uma lógica de rodoviarismo. Vocês que vão trabalhar com o tema, que vão tratar com o tema, não adianta instalar o dedo e querer mudar isso. Obviamente que isso não vai dar certo, vai ser duramente rejeitado. Mas a gente precisa dar passos na direção de tentar reverter essa lógica, nem que seja gradualmente. Eu gosto da tarifa zero porque ela é uma pauta propositiva. Pode ser um primeiro passo para o desestímulo do uso do automóvel de maneira propositiva. Começa a oferecer. Só a tarifa zero não basta, obviamente. A gente tem aí a necessidade de ter também transformações. E aí tem algumas premissas básicas, e com isso eu já começo a encerrar aqui a apresentação inicial, mas você tem que ter critérios, eles são muito importantes. Então, transparência, você ter aí dados sobre operação, os custos, quantas pessoas estão circulando,
obviamente respeitando a privacidade das pessoas. A gente quer que os dados familiares sejam vendidos para empresas ou abertos, todo mundo tem direito à privacidade. Mas se ter dados públicos que ajudem a pesquisar, estudar e analisar tendências, que esses dados tenham recortes raciais, esses dados tenham recortes de gênero. Estava conversando com a Aline antes do evento começar sobre a pesquisa que ela fez, procurando conectar aí racismo e mobilidade. Esse é um recorte fundamental para discutir política pública, para se pensar. É preciso gestão democrática. Como estão os conselhos participativos aqui? Vocês têm acompanhado? Vocês têm participado? Tem espaço para participação e tentar influenciar e tentar ter voz? Briguem por esse espaço. Façam esse espaço florescer, estar vivo. Tentem ocupar os espaços que existem. Se eles não existem, pressionem para que eles existam. É fundamental você ter participação pública no acompanhamento, e não só de usuários, de quem estuda, pesquisa, está acompanhando, mas também de trabalhadores e trabalhadoras, que são quem, na essência, conhecem o sistema, quem vai poder apontar as soluções, caminhos, enfim. E tem indicadores. Se a gente tem repasse, se a gente tem um sistema subsidiado, parcial ou integralmente, se a gente tem aí estruturas que elas podem... E, assim, dá para organizar de muitas maneiras. Dá para ter sistemas híbridos, dá para ter sistemas com a gestão total da prefeitura, dá para separar. O Rio de Janeiro deu passos interessantes em separar. Então, não é a mesma empresa que faz a operação dos ônibus, que é dona dos ônibus, que faz a bilhetagem. Você mantém, igual era até recentemente, a bilhetagem na mão das mesmas empresas que lucram por passageiro transportado, não é exatamente a coisa mais genial do mundo, vamos combinar. Você não entrega para a raposa todos os ovos e as galinhas, para ela tomar conta. Você tem que ter aí mecanismo de contrabalancear poder. E, enfim, esse cartoon é um cartunista americano, estadunidense, chamado Ed Singer. Ele tinha uma onda em transporte público, é um desperdício de dinheiro, tem que ser sempre subsidiado, é o que o motorista está falando, e aí ele aponta cada pedacinho de área pública subsidiada, toda a estrutura para carro circular. Isso tudo acontece num contexto em que coisas muito interessantes estão acontecendo, e assim, todo mundo dessa sala é bem-vindo a participar, a colaborar. Então, você tem aí uma PEC, que foi recém-apresentada, a PEC 25/2023, apresentada pela deputada Luísa Erundina, propondo a criação do Sistema Único de Mobilidade, o SUM, e nos mesmos moldes que o SUS, ele deve ter acesso universal e ser gratuito. Então, a gente pode conversar mais sobre a pertinência de se fazer um sistema universal gratuito, mas eu estou partindo dessa premissa que o transporte coletivo ele beneficia até quem anda de carro. Palmas talvez não tenha esse problema ainda, mas na medida em que a cidade for crescendo, certamente o trânsito passa a ser um problema. E não adianta largar a avenida. Não adianta manter uma reserva de 4 faixas, 4 vezes o espaço necessário. Porque quando você combate o trânsito alargando a avenida, é a mesma coisa que você combater excesso de peso alargando o cinto. Você abre espaço para o problema. Você não está lidando com a causa do problema. O transporte coletivo é parte da solução. De estruturas mais eficientes para o deslocamento de pessoas. Isso é uma perspectiva ecológica também. Esse segundo quadro é a coalizão 000. São 3 zeros, é um grupo de organizações, associações de todo o Brasil, reunidos em torno de 3 pautas: tarifa zero, 0 mortes no trânsito, então isso envolve reduzir velocidades, tentar priorizar a vida, é uma pauta essencial, e 0 emissões, que aí passa o debate também de buscar novas formas de energia, que não a queima de combustíveis fósseis só, e a perspectiva ambiental de você ter aí os ônibus como uma solução muito mais inteligente para transportar pessoas do que carros. E assim, olhando em volta aqui em Palmas, a quantidade de SUVs, de picapes gigantes a diesel, de carros que, assim, levando 1 ou 2 pessoas no máximo, queimando combustível localmente para transportar 1 tonelada de metal junto com 1 ou 2 pessoas, e assim, se você fizer a conta, 3 carros gigantes desses tem o mesmo espaço que um ônibus. É muito desperdício de energia manter sistemas de mobilidade funcionando assim. É muito um contrassenso. Num momento em que esse debate vai ganhar mais e mais força. Aqui em Palmas, essa chama Coalizão 000,
Aqui em Palmas, um amigo estava estava conversando com um amigo, um conhecido que está morando na cidade, e ele falou que aqui em Palmas tem o duplo zero, que são os sistemas de tarifa zero nos fins de semana. Você tem tarifa zero e zero ônibus, praticamente não tem ônibus circulando. Eu contei para ele da coisa do triplo zero, enfim. E aí eu já vou para o encerramento, que eu sei que eu estourei meu tempo, deixa aí um QR Code também com algumas outras referências. O Basório eu vou compartilhar depois comigo todos os slides, aí tem todos os links de tudo que eu mencionei, e estou à disposição também para conversar, colocar, enfim, fiz algumas provocações sobre a cidade, entendo que tem um contexto muito, muito difícil para se resolver. Eu fiz questão de fazer essa contextualização inicial sobre como a cidade tem vazios urbanos, tem segregação, porque eu entendo que é desafiador para o poder público, e eu espero que, assim, a gente consiga, como sociedade civil, contribuir com o poder público na construção de soluções, apontar o que é inaceitável, o que não dá para conviver com, cobrar mudanças, mas apresentar também ideias, soluções, tentar incentivar em novos caminhos. Entendo que a experiência de Palmas com a tarifa zero, ela pode não ter sido a mais feliz, mas ela é interessante. Eu prefiro estar discutindo mobilidade, uma cidade que testou tarifa zero, mesmo que ela não tenha sido estruturada da maneira mais adequada do mundo, do que numa cidade que está expandindo avenidas e construindo viadutos à torta à direita, novos rodoanéis e coisas, estruturas, né, que agravam e não melhoram o trânsito. Essa é a perspectiva que eu queria deixar. Aí já estourando muito tempo, desculpa por isso. Bom, acho que você trouxe uma visão mais geral, acho que é bem importante, pontuou o que foi pontuado, realmente a gente precisa reanalisar vários pontos. Eu vou fazer uma sequência, vou passar para você, né, depois eu para o Self. Bom, boa noite a todos, estou muito feliz de vê-los aqui, né? Estou vendo muitos alunos ali. Bom, a gente... eu preparei uma apresentação, vou tentar ser breve, porque o Daniel, ele tocou em muitos assuntos aqui, que acho que é interessante a gente discutir. E eu vou falar sobre os desafios do transporte público a partir de 3 perspectivas. A primeira, o modelo de cidade. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que esses vazios implicam em relação à operação do transporte público. A outra perspectiva é o modelo de sistema, né? Então, a gente tem diversas possibilidades de prever, né, como vão funcionar as linhas, como que esse sistema vai funcionar, e cada uma delas vai ter implicações também, né, tanto para o usuário quanto para o custo do sistema. E a terceira perspectiva é do ponto de vista do financiamento, que também a forma como se financia, ela vai impactar em uma série de decisões que são tomadas e afetar a experiência do usuário. Bom, eu vou adiantando aqui enquanto ela abre ali. Do ponto de vista da perspectiva do modelo de cidade, né? O que a gente tem? A gente pode analisar, eu vou trazer aqui para vocês a análise a partir do como que a cidade se estrutura, a forma que essa cidade adquire, então o que é a morfologia urbana, a estrutura urbana, que tem a ver onde os centros estão localizados, onde os locais que vão atrair pessoas estão localizados, e o uso do solo, que é a diversidade de atividades que, juntamente com a estrutura, vai trazer para a cidade como que os fluxos vão acontecer. Bom, então são essas 3 perspectivas ali, o modelo de cidade, o modelo de sistema e o modelo de financiamento. Quando a gente vai olhar o modelo de cidade, olha só, eu tenho a forma urbana, a estrutura urbana e o uso do solo. Como essa estrutura urbana, ela se organiza, eu posso ter ali, do ponto de vista dos centros, como que os centros estão distribuídos. Se eu tenho um único centro, então, numa cidade centralizada,
se eu tenho vários centros, na verdade eu não tenho um centro, eu tenho as atividades bem dispersas ali, numa cidade descentralizada. E como que essa estrutura se dá? Eu posso ter uma cidade agrupada, então um único centro ali bem definido, e no outro extremo, descentralizada e dispersa, tá? O que vocês imaginam ali que Palmas a gente estaria como, hein? Do ponto de vista da forma, a gente tem uma forma dispersa, né, com muitos vazios, mas as atividades a gente tem ainda um centro bem definido, surgindo aí alguns subcentros. E olha o que isso impacta para a gente em termos de fluxo. Quando eu tenho um único centro e agrupado, os fluxos vão todos na mesma direção. Então, as pessoas saem de manhã para o trabalho e todo mundo vai na mesma direção. Do ponto de vista de organizar isso num sistema, é mais fácil prover o ônibus, o transporte, todo mundo indo para aquele mesmo lugar ali. À medida que eu vou caminhando para uma cidade policêntrica e dispersa, o que acontece? Eu vou ter diferentes interesses, diferentes destinos ali. Esse fluxo não está mais concentrado numa única direção. Então, eu começo a ter um sistema mais complexo de prover, de oferecer, né, o transporte para que esse fluxo se consolide, para que essas pessoas se movimentem na cidade. Essas figuras, elas são do livro do Jean-Paul Rodrigues, que é um livro sobre geografia dos transportes, e que é bem interessante para a gente entender essa relação aí do transporte à cidade. E a gente vai ter uma relação, então, dessa forma, dessa estrutura urbana e do uso do solo, com qual meio de transporte vai ser mais viável em cada situação. Observem que quando tem uma cidade mais compacta, mais concentrado, né, maiores densidades, em que os fluxos vão para a mesma direção, eu tenho ali um transporte de massa que vai funcionar melhor para atender. À medida que essa cidade ela vai ficando dispersa no espaço, eu aumento as distâncias, eu aumento os tempos de viagem, e ainda as atividades são mais dispersas, ela vai ser uma cidade que eu vou ter uma dependência maior do automóvel. Certo? Então, a gente está num modelo de cidade que ele se encaixaria onde ali naquele gráfico? Onde eu favoreço o automóvel, né? Só que a gente tem uma série de questões sociais que implicam que nem todo mundo tem um automóvel. Então, o efeito disso é uma cidade com uma forte segregação social, uma desigualdade social, uma cidade excludente, em que boa parte da população que não tem acesso ao automóvel, ao meio de transporte privado, ela não consegue participar dessa cidade. E é isso que a gente vê, né? Aqui no primeiro mapa, mostrando aí as fases de ocupação. Pode clicar. Observem que lá, em 1995, eu já tinha ocupações nos extremos. As setas ali vão mostrando, né, as distâncias máximas de ligação que um sistema de transporte deveria prover. E à medida que o tempo vai passando, isso vai expandindo. Pode clicar mais uma vez. Olha, essas setas elas vão ficando cada vez mais distantes ali. Pode voltar. Quando a gente olha aquele mapa do meio, ele mostra o balanceamento, que é a proporção entre áreas residenciais e de atividades geradoras de emprego. Olha só, quanto mais escuro ali, mais eu tenho essa diversidade. E Palmas a gente quase não tem, ou seja, os empregos estão concentrados em poucas áreas. Em todas as outras áreas residenciais, essas distâncias que as pessoas têm que percorrer para chegar nos empregos, ela é grande. Né? E a entropia ela mostra a heterogeneidade de usos. Quando a gente olha o uso do solo, e eu tenho vários usos diferentes na mesma região, isso faz com que eu diminua as distâncias das necessidades de deslocamento, que eu vou ter a probabilidade de ter oferta de serviços mais próximos ali. E em Palmas, mesmo nas regiões onde está mais escuro ali,
o índice é 0,55, no índice que vai de 0 a 1. Ou seja, mesmo os mais altos ainda é baixo, né? A gente tem pouca diversidade. Pode passar. E isso vai ter um impacto na operação do sistema. Que impacto que é esse? Olha só. Se eu vou fazer, tem uma linha de ônibus que vai fazer essa ligação ali na seta vermelha, norte-sul, pode passar. As pessoas vão sair da área residencial, vão embarcar no ônibus, elas vão descer lá no centro onde estão os empregos. O que aconteceu? Esse único ônibus percorreu toda essa distância e levou essa quantidade de pessoas. Né? Então, o custo dessa viagem foi dividido para aquela quantidade de pessoas ali. Pode passar. Se eu tenho uma dinamicidade maior, né, na cidade, eu tenho vários centros ali ao longo da linha, o que vai acontecer com esse mesmo ônibus? As pessoas vão subir, aí ele vai parar, aí ele vai descer, gente vai subir, gente vai descer e vai subir, vai descer. Não necessariamente esse ônibus vai ficar mais lotado, mas eu vou ter mais pessoas usando ao longo do percurso. Então, essa dinamização das atividades na cidade, né, ela também faz com que otimize a operação do sistema. Ali a gente vê, né, isso que o Daniel veio comentando, a relação de passageiros que vem caindo ali em Palmas. Pode, né? Olha lá, os passageiros transportados por ano. Então, a gente já vinha tendo uma queda até antes da pandemia. Na pandemia, isso daí foi um impacto muito grande. E isso é compatível com o que está acontecendo nas outras cidades, como o Daniel comentou. E além dessa questão do nosso modelo de cidade, tem um modelo de sistema. Né? O que uma rede de transporte faz? Ela liga pontos. Né? Então, a gente tem várias formas de ligar esses pontos. Né? Que é o que essa figura mostra. Lá. Os mesmos pontos eu posso ligar da forma no A, né? Uma sequência de pontos. Eu posso ligar o D, em que todos os pontos se ligam a todos os pontos diretamente. Eu posso ligar da forma do F, né? Que eu tenho uma linha circular, e a partir dela eu conecto todos os pontos. E observem que, se a gente for olhar do ponto de vista do investimento, o custo inicial, ele nem sempre vai me dar o menor custo inicial, nem sempre vai me dar o menor custo operacional. Né? Às vezes eu posso fazer o menor investimento ali, seria fazer aquela ligação do A. Mas o custo operacional de ir de um extremo ao outro tem que percorrer uma distância muito maior do que na B, por exemplo. Que eu já tenho um investimento maior numa rede, porém, a operação ela se torna mais otimizada. Né? Então, fazendo ali uma síntese, uma simplificação muito grande, né? Assim, o que seria uma rede centralizada? Eu vou tentar conectar todos os pontos periféricos num ponto central. Quando é descentralizada, eu vou tentar conectar os pontos ao seu centro mais próximo e interconectar esses centros. Quando é muito distribuída, eu vou ter que conectar diretamente todos os pontos. Então, isso vai aumentando a minha complexidade da rede, né? Isso a gente pode relacionar com a morfologia da cidade e com a estrutura urbana que eu comentei anteriormente. Eu vou ter um modelo mais radial, né? Ou um modelo de grelha, para tentar conectar todos os pontos, ou um radial com linhas tronco alimentadas, né? Que é o sistema tronco alimentador que a gente tem em Palmas. Então, quando a gente olha, né, o nosso sistema, a gente tem um eixo troncal, que é o eixão, as linhas do eixão, e as linhas alimentadoras que vão para os bairros. Esse sistema tronco alimentador, ele resolve essa ligação de pontos que a gente tem na cidade, de forma a otimizar a operação, reduzir custos de operação. Mas o que isso impacta para o usuário? Né? Necessidade de transbordos. Então, eu quase não consigo fazer um deslocamento direto. Isso traz longos tempos de espera, né? Que aí, junto com a baixa densidade, longas distâncias, eu tenho mais dificuldade de ofertar maiores frequências, né? Ter um sistema com maior qualidade para o usuário.
né, e maiores tempos de viagem como resultado. E aí, isso se torna um problema, principalmente quando a gente olha para o modelo de financiamento que a gente tem, né? Que é o modelo baseado em que o usuário paga a maior parte da tarifa. Hoje a gente tem uma parte da tarifa subsidiada, mas ainda a maior parte é paga pelo usuário. Então, esse equilíbrio aí, né, eu reduzo a quantidade de passageiros, o valor da tarifa vai subir, isso faz com que eu reduza a quantidade de passageiros. Que o Daniel comentou, o que limita um pouco as nossas opções, né, de pensar em soluções aí para o sistema. E eu acho interessante, ali, quando a gente vai falar de financiamento, quando a gente olha para a lei de mobilidade urbana, os objetivos da lei, a gente não tem ali nenhum objetivo de aumentar a velocidade, reduzir o tempo de viagem, né? Observem que os objetivos eles não estão no transporte em si, mas eles estão nos efeitos que o transporte traz para a sociedade, né? Então, olha lá, reduzir desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhorias de condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável, né, e consolidar a gestão democrática. Então, são objetivos que estão relacionados com a finalidade do transporte, né, e não com o sistema em si. E aí, quando a gente vai pensar soluções de transporte, acho que é importante a gente resgatar esses objetivos e avaliar, né, se essas soluções realmente estão promovendo isso como um resultado fim, né? E aí, nos próprios objetivos da política tarifária, está lá, né? Ela tem objetivos sociais, ela tem objetivos ambientais, desenvolvimento urbano, objetivos econômicos, financeiros, objetivos operacionais. Mas o que a gente mais vê, o que a gente mais discute são os objetivos econômico-financeiros, né? O sistema tem que se pagar, no final a conta tem que fechar. E a gente esquece dos outros, que estão diretamente ligados. E aí, quando a gente vai olhar para esse modelo de financiamento baseado, né, na tarifa paga pelo usuário, o que acontece? É aquela conta, o que o Daniel comentou, né? Quanto mais passageiros eu estiver sendo transportados, maior vai ser a receita para custear aquele custo da operação. E o que tem acontecido, né, à medida que esse número de passageiros ele vai caindo, esse custo, mesmo que se mantenha fixo ou tende a aumentar o custo por passageiro, né, isso vai levar à necessidade do aumento da tarifa e, enfim, aí a gente cai nesse ciclo aí que está muito atrelado à forma como se financia o sistema hoje. Né? Então, olha lá, os desafios, pode passar mais um. Que é o ciclo que o Daniel comentou, né? Da demanda. A gente não conversou antes, mas as nossas apresentações conversam, né? A gente tem essa queda de receita, o que aumenta, né? Causa esse desequilíbrio financeiro, então faz o reajuste de tarifa, reduz a qualidade. E isso aumenta o uso do transporte individual e você ainda tem interferências externas, né? O incentivo ao transporte individual, ele está aí o tempo todo, né? E aí, como resultado disso, aumenta congestionamento, poluição, acidentes, desigualdades urbanas, o que leva, né, as pessoas a tentarem fugir ainda mais do transporte público. E aí, né? Quais são os nossos desafios? Então, a gente tem desafios institucionais, né? De integração, de pensar, né, como que esse serviço ele pode ser integrado a outro serviço de forma a ser mais otimizado, na forma de remuneração dos serviços, na produtividade, comunicação, informação, relação com a cidade, necessidade de indicadores que permitam avaliar e monitorar os reais problemas do sistema de transporte de cada cidade. Né? Então, hoje a gente tem uma gama aí de indicadores que não necessariamente estão refletindo os reais problemas, né, para que a gente possa pensar em soluções mais específicas. E os modelos de financiamento atuais, eles consideram o transporte a atividade fim e limitam a capacidade de geração de receitas ao usuário direto do sistema.
esse princípio aí de equilíbrio, oferta e demanda, ele não atende mais o cenário que a gente está vivendo na cidade. A gente precisa de modelos que integrem sistemas de transporte e setores econômicos. Essa visão, né, de que o transporte ele é útil só ao usuário do transporte público é uma visão ultrapassada, né? Toda a cidade depende do transporte público, né? E infelizmente não é toda a cidade que paga por ele na maior parte dos casos, né? E os caminhos para a solução, né? Acho que também o Daniel comentou, não é uma única solução, não é eu tenho a chave do problema, é a gente pensar, né, em várias questões de forma junta e complementares entre si, como mudança de paradigma do planejamento urbano, abordagem de planejamento que integram o uso e ocupação do solo com o transporte. Então não adianta a gente ficar pensando em transporte público enquanto a cidade continua expandindo aí sem limites, cada vez mais longe, colocando as pessoas para morar mais longe, né, concentrando os empregos em um determinado local. Projetos integrados, o transporte como indutor de projetos urbanísticos, políticos e privados. Eixo de transporte preferencia os modais, determinam a forma do crescimento urbano, né? E aqui a gente tem trabalhado ao contrário, né? Cresce a cidade para lá, depois a gente pensa como que faz o transporte. Modelos de financiamento, né? A gente precisa vencer essa barreira desse modelo tradicional que está limitando a qualidade do serviço de transporte público. E aí aqui eu tinha colocado alguns exemplos, mas o Daniel já mencionou alguns, pode passar, né? As referências que eu utilizei também. Mas, assim, trazer uma provocação para a gente refletir, né, que na nossa cidade os desafios do transporte público eles são multidisciplinares, né, eles estão em várias esferas e a gente precisa começar a pensar isso de forma integrada para conseguir avançar um pouquinho. Obrigada. Eu acho que na temática, né, foi o que, se eu tivesse combinado, acho que não ficaria tão bom. Celso, mas de qualquer maneira, eu acho que a experiência do Maricá, eu tenho acompanhado o trabalho do Daniel e o seu trabalho, tem evidentemente o trabalho do Maricá, eu estava acompanhando em vários momentos, Maricá com boas práticas, né? Um exemplo de boas práticas. Eu acho que nós estamos vendo com ele o que nós tentamos nos trazer de iniciativa, de ensinação, enfim, reflexão em relação ao que está acontecendo, enfim, até só falando com a tinha Zé Cabelo, parece que tem um trabalho dialogando com a Perifazeiro. Boa noite a todos. Boa noite, João Banzoli. Obrigado pelo convite. Boa noite à mesa. Especial, obviamente, meu amigo Daniel, desde 2019 aí na luta. E, obviamente, fazer até um elogio, obviamente, tudo da experiência que a gente passou, né, desde lá atrás, na evolução de 2019 até hoje, muito da atuação dele, Calada e outros, Lúcio, né, e outros os treinadores até do transporte estarem fazendo, que eu acho que estão levando o país, as cidades, os municípios, né, a darem esse impulso nesse direito, né, que é muito cerceado pelas pessoas, que é o direito do transporte. Então, obviamente, queria estar presente aí, João, aí em Tocantins. Eu venho de algumas semanas aí de altas demandas de trabalho, tem evento a partir de amanhã em Brasília, que vou participar aqui com o Daniel e com outros, terceiro seminário muito importante, como o Daniel falou, o primeiro aconteceu lá em Niterói, em Maricá, e o segundo em Belo Horizonte, ano passado. E, obviamente, trazer um pouco da experiência de Maricá, como nasceu, todos os obstáculos, que eu acho que isso deve ficar permeado aí na maioria das cidades brasileiras,
né, e botar alguns pontos que às vezes são citados, né, na evolução do transporte tarifário em Maricá, que é importante pontuar. Então, gostaria de inicialmente falar que Maricá é uma região hoje, uma cidade em torno de já chegando a 230 mil habitantes, né? O crescimento da cidade, a questão das políticas públicas que, ao longo dos anos, vêm sendo implementadas. A cidade está crescendo muito. Maricá é uma região, da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas uma cidade onde tem toda a beleza do turismo. E a cidade, a partir de 2014, na gestão do prefeito Washington Papá, hoje deputado federal, implementou, né, o Tarifa Zero, criou a autarquia para, obviamente, foi aquele direito de transporte ser externado a todas as pessoas da sua cidade. Importante dizer que Maricá hoje é uma cidade... Maricá é uma cidade com 4 distritos. Maricá, lá em 2014, na criação da EPT, ela tinha 2 contratos de concessão com empresas privadas. E aí é importante dizer isso, que literalmente foi uma quebra, uma visão política, uma quebra de um monopólio, uma decisão que externava as pessoas e também a decisão do público em gerir o transporte desde aquela época. A EPT foi criada dia 11 de setembro de 2014 e, como já dito, existiam 2 contratos de concessão e aí a gente teve, em alguns anos, alguns embates judiciais, né, provavelmente às vezes acontece em várias cidades do país, para a implementação daquele direito. Então, a EPT é criada em 2014, funcionava somente em algumas linhas, tinha em alguns ônibus, já desde 2014, era o Tarifa Zero na sua forma mais ampla, né? Quiçá moradores, pessoas que trabalham e, obviamente, as pessoas que vão visitar a cidade tinham o direito ao Tarifa Zero nos ônibus. E isso nunca deixou de ser um norte para ser alcançado de uma forma mais ampla possível. Só que é muito importante dizer um fato logo agora, que naquele momento, em setembro de 2014, né, Maricá, obviamente, a questão de transparência, todo mundo sabe disso, lá em 2014, em setembro de 2014, quando o Washington Papá implementou a EPT e o Tarifa Zero na cidade, Maricá não possuía royalty. Isso eu vou dizer nesse primeiro momento, que é importante dizer que, assim, a decisão política da implementação, e aí, Calabria, Daniel e outros, tem muito luz também nessa questão das formas de financiamento, e é muito importante dizer isso, porque hoje Maricá é vista, né, nos números que eu vou citar para vocês daqui a pouco, Maricá é vista como uma cidade, talvez, fora da curva. Se você for comparar os dados de quantitativo de ônibus e quantitativo de deslocamento de pessoas que andam no seu dia a dia. Né? Em nenhuma outra cidade do país existe o quantitativo de ônibus, o quantitativo de linhas e o quantitativo de pessoas que são transportadas na cidade, ainda mais sendo uma cidade de 200, hoje, uma cidade de 230 mil habitantes. Só que, assim, se não tiver vontade em fazer, vontade política, decisão em fazer para a preservação de um direito, né? E hoje, nós estamos com números atualizados de 74 cidades que têm o Tarifa Zero em seus modelos diversos, né? Visito várias cidades no país, até para, além da integração com as cidades, saber que, às vezes, aquela experiência de uma cidade até às vezes menor como Maricá pode trazer em benefício da logística do transporte dia a dia. Isso é importante ser dito. Então, a procura desses modelos de financiamento, obviamente, a questão orçamentária anual da prefeitura, ou do ente que vai gerir o transporte, isso é uma coisa muito importante para acontecer. E aí, vamos só fazer aquele parênteses anterior, só para fazer esse parênteses antes, né, da questão da implementação.
Maricá, aí, por 2, 3 anos, até 2017, transportava poucas pessoas, com poucos ônibus, com poucas linhas, por conta desse embate judicial. A partir de 2017, uma empresa privada que tinha concessão, o contrato dela é extinto pela má prestação de serviço. Então, a EPT, a partir de 2017, angaria mais linhas, compra mais ônibus. E aí a gente chegou no modelo, em 2019, que, já na minha gestão, que se buscava, já com o prefeito Fabiano Horta, uma posição que, como é que eu vou dizer, que machucava muito o governo municipal, que ele, obviamente, entendia que o transporte era um direito de todos. O modelo tarifário era um modelo restringidor do direito de ir e vir. E aí, em 2019, a gestão da EPT promove uma licitação onde ela chama empresas e faz um processo licitatório para alocar ônibus, aí com a sua mão de obra, com a sua manutenção. Então, a partir daquele momento, a EPT vivia Maricá, né, também da EPT, vivia uma fase híbrida, onde ela tinha os seus ônibus, tinha essa manutenção própria, seus servidores, e também, através de um processo licitatório, chamou empresas do ramo para fazer a alocação desse serviço. E é importante dizer, com a gestão, com a fiscalização, com tudo era promovido e executado pelo ente público, pela autarquia. E isso, a partir no final de novembro de 2019, quando esses contratos são executados, isso trouxe um resultado esperado pelo público e também esperado pela população. E desde essa data, se buscou a melhoria do serviço, desde essa data se buscou o maior quantitativo de ônibus, desde essa data se buscou que as pessoas pudessem andar mais, deixando, obviamente, os seus carros em casa, passando a usar o transporte coletivo. E Maricá, desde assim, talvez tenha ganhado esses números estratosféricos que hoje transporta a cidade. Maricá hoje é uma cidade de 230 mil habitantes, onde ela, em 2023, possui 39 linhas que trafegam na nossa cidade. Maricá hoje tem um quantitativo mínimo de ônibus de 115 diariamente na nossa cidade. Eu falo isso, obviamente, porque a gente tem eventos, outras demandas que a gente, obviamente, tem que dar o reforço, né? Não diminuindo o nosso dia a dia, os horários comerciais. Maricá hoje, em média, transporta 120 mil deslocamentos por dia. Então, nós temos hoje uma média mensal de 3,5 milhões de deslocamentos por mês. Fazendo uma base de 4 cidades no entorno de Maricá, vou pegar o exemplo de Niterói, Itaboraí, Saquarema, São Gonçalo, né? Niterói e São Gonçalo, cidades com 600 mil habitantes, São Gonçalo, mais de 1 milhão de habitantes. A gente pega uma tarifa média aí de R$ 4,00, R$ 4,10 mais ou menos, nessas 4 cidades. Pegando um quantitativo mensal e trazendo para o anual de deslocamentos, a população de Maricá deixa de gastar com o transporte mais de 160 milhões de reais. E esses mais de 160 milhões de reais são literalmente jogados, de uma palavra assim, para a economia da cidade, para a cidade. As pessoas podem ir no comércio, as pessoas podem procurar se capacitar para um melhor emprego, as pessoas podem conhecer a cidade. Antes do Tarifazera, as pessoas de Maricá não conheciam a cidade.
porque ela não vai sair de Jafoné, que é um distrito que faz limítrofe a Saquarema, e Itaipuaçu, que é limítrofe a Itaipu, porque não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro de se deslocar na cidade. Então, mais desses 160 milhões de reais em 2022 que foram economizados para a população, eles não, isso não é gasto da prefeitura, do ente municipal, né? Isso acho eu, né, na minha humilde opinião, que saúde, educação e transporte não se gasta. Então, isso foi levado, inclusive, temos em torno de 15% a 20% de aumento de comércio, aumento de empresas que vieram para Maricá nos últimos 5 anos. 20% do salário das famílias que eram, né, gasto com transporte, eles hoje são usados para outra demanda, são usados para a pessoa, talvez, trocar de uma casa, botar os filhos no colégio que preferir, se capacitar, arrumar um emprego melhor, quiçá, qualquer demanda. Então, assim, esses 20% de uma família são levados para dentro da família. Não são gastos, não são repassados para uma empresa para gerir um serviço aonde, né, sabidamente, né, o interesse não é completamente no social. E aí, desde 2019, obviamente desde a criação do IPT, mas mais amplamente desde 2019, toda a gestão do transporte coletivo de passageiros, todas as linhas municipais, isso, obviamente, se deu a partir de março de 2021, final de 2019 foram os contratos, mas março de 2021, todas as linhas do município de Maricá são feitas pela empresa pública de transporte, a EPT. Nenhuma outra linha municipal é feita por qualquer outra empresa, somente da autarquia. Isso trouxe, obviamente, uma melhoria no serviço. Não existe mais aquele olhar privado, existe o olhar público, o olhar da população. A gente, no último, tem uma média mensal aí de mais de quase 1.000 atendimentos de ouvidoria, aonde a população vislumbra melhorias com relação ao aumento de frota, com relação à diminuição de horários, com relação a reclamações, sugestões. A EPT tem todo mês uma ouvidoria itinerante nos bairros, onde ela recebe aquelas informações da população para tentar, obviamente, a cada dia melhorar o serviço. Nos ônibus existe aplicativo onde dispõe a questão dos horários, dos itinerários, a localização. No último aniversário da cidade, agora em maio, a gente levou para a população a localização dos ônibus para que a pessoa pudesse, no caso, se planejar mais e não, obviamente, ficasse, às vezes, alguns minutos à noite, com chuva, esperando aquele veículo para fazer o deslocamento. No último final do ano, através da Secretaria de Urbanismo do Plano de Mobilidade, ficou apontado que 73% da população aprovando o sistema de transporte urbano na cidade e apenas 5% rejeitavam. Nessa pesquisa do Plano de Mobilidade, ficou configurado que mais de 44% das pessoas faziam deslocamentos na cidade pelo ônibus, em torno de mais de 5% faziam deslocamento por bicicleta, que são as vermelhetas que eu vou falar ainda, mas é importante mostrar esse gráfico. O deslocamento por automóvel era feito por 27% das pessoas e os outros 23% a 24% eram feitos por outra forma de deslocamento. Se tem agora, obviamente, isso é a questão dos ônibus, né? do vermelhinho, do frete de passageiros, mas a EPT também, em março de 2021, iniciou um novo modal de transporte, que são as bicicletas compartilhadas, né? Assim como Fortaleza, Recife, tantas outras cidades, obviamente, no modelo de tarifa até conjugado com ônibus, trem e outras formas de transporte. Maricá, em março de 2021,
começou o projeto das vermelhinhas. As bicicletas compartilhadas de tarifa zero, igual aos ônibus, ou o modal de transporte é totalmente de tarifa zero. Seja ele para quem mora na cidade, seja ele para quem trabalha na cidade, seja ele para quem vai visitar a cidade. Hoje nós temos 25 estações no município, com 250 bicicletas. Nós temos hoje mais de 100 mil usuários cadastrados. Foram realizadas mais de 450 mil viagens no município. Desse número, mais de 61% foram utilizadas em caráter de integração de modal e transferência das estações, em torno de 35% mais ou menos. Você tem uma conjugação, obviamente, com o lazer daquelas bicicletas. Nós estamos, através das vermelhinhas, já no processo licitatório em curso, nós vamos aumentar de 25 para 70 estações, quase triplicando o sistema. Igualmente, como Fortaleza, nós vamos instalar 10 estações para criança, né? O infantil, obviamente, locais mais em praças e tudo, né? Para a questão do lazer como um todo. Também já iniciamos um processo onde nós vamos ter bicicletas adaptadas para as pessoas com deficiência. Acredito que até ano que vem a gente consegue implementar e botar essas bicicletas para as pessoas com deficiência, obviamente, num pensamento da gestão do IPT desde 2019, desde 2021. Se a gente vê o transporte de uma maneira irrestrita para todos, né, nós temos que pensar, obviamente, em todas as pessoas. Também estamos com o transporte sob demanda, né, talvez a contratação e locação de vans para fazer o transporte das pessoas que precisam consultas, exames, atividades médicas dentro da cidade. Faremos também já no ano de 2024, o processo já está em curso. Em Maricá, no último 10 a 15 dias, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Hidrogênio. Maricá, a partir do ano que vem, obviamente, na frota da IPT, vamos ter 3 ônibus mais sustentáveis, ônibus elétricos, ou etanol elétrico, ou hidrogênio elétrico. O modelo ainda está em estudo nessa parceria da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a COP, o FRJ, que desde 2017 vem fazendo trabalho com a Prefeitura. Então, 3 ônibus em 2024 vão entrar na frota do IPT. 3 anos depois, em 2027, esse número deve chegar a 15 ônibus. E em Maricá, através de parcerias que foram suscitadas nesse Congresso Brasileiro de Hidrogênio, que aconteceu no final de maio, temos talvez seja vamos dizer assim, não vitória, mas um desafio, que até 2038, daqui a 15 anos, toda a frota do IPT seja descarbonizada, seja numa matriz mais sustentável, aonde, obviamente, através de mais sustentabilidade para o meio ambiente e também para a população da nossa cidade, a gente possa levar esse coletivo um melhor serviço e mais sustentável. É importante também citar que, obviamente, devido à demanda crescente, né, de pessoas nas linhas, e foi muito importante também uma fala, não me engano se foi do Daniel, que no início da implementação, em 2019, desse contrato, onde as empresas privadas que prestavam serviço já perdiam força dos contratos, e IPT, a cada dia mais, crescia o quantitativo de ônibus. Num primeiro momento, tivemos um embate, vamos dizer assim, da pessoa que não queria que toda a população andasse de ônibus de tarifa zero. Só que, hoje, na nossa cidade, e aí, obviamente, é um desafio diário,
né, tentar levar um melhor ônibus para proporcionar todas as classes da cidade andarem no modal, né, que seja o melhor modal, que seja com melhor serviço, com horários, com todos os ônibus da EPT têm ar-condicionado, todos eles, esses mais de 115, todos com ar-condicionado. Alguns ônibus já têm Wi-Fi, então a gente tenta sempre melhorar o estado do ônibus. Os ônibus da EPT são, no mínimo, 2017, então não tem nenhum ônibus mais velho na frota da EPT com menos hoje de 6 anos. Tentamos também trazer para essa operação uma melhoria do quantitativo, assim como falando, cada dia nessa questão de deslocamentos, e já tem também um processo estatório, um aumento de mais de 30% da frota da EPT. Hoje nós estamos em 115, 120 ônibus, e a gente espera chegar a mais de 160 andando diariamente na nossa cidade. Obviamente, tem uma parceria com a Secretaria de Transporte para que obviamente também não adianta botar ônibus no centro, instalar no centro, que aí, obviamente, não vai andar. As vias, obviamente, isso é muito importante a fala da Lília e do Daniel, com essa questão que tem que ser feito mais um trabalho, a questão que deixe o seu carro em casa com conscientização, com políticas, para que incentive mais. Isso até é muito cobrado, uma luta muito diária da gestão do EPT, quando tem evento na cidade, para que as pessoas deixem o carro e usem o transporte coletivo, transporte público, para essa transição das pessoas que chegam para os eventos de saída. Assim, é um pouco difícil, realmente, mas é uma luta que a gente tenta proporcionar, né, às pessoas da cidade, às pessoas que vêm visitar Maricá, para que ela entre no coletivo, faça a transposição, seja para o lazer, seja para o trabalho, no melhor serviço possível. Talvez tenha me alongado um pouco na fala, mas eu quis trazer um pouco do tamanho da cidade, do funcionamento dos ônibus, funcionamento das bicicletas, com o projeto da questão da sustentabilidade, e o que eu puder ajudá-los. E, mais uma vez, agradeço o convite e estou disposto aí a responder qualquer questionamento. Obrigado. Eu agradeço por estar muito rica. Nós vendo aí, esses parâmetros são excelentes, os números também animam bastante. Nós não falamos no início, nós falamos dos membros, tá? Que nós distribuímos ao final do evento, Palmas participa, que conta um pouco a história aí da estruturação do plano diretor de Palmas. Nós agora ouvindo o Fred, né, da prefeitura, acho que é importante a gente estabelecer essa conexão, né, saber como está a nossa cidade em relação aos andamentos aí, da questão do plano de mobilidade. Fred, prazer tê-lo aqui inicialmente. Obrigado, professor. Primeiramente, agradecer sobretudo a você, que fez o convite para a gente estar aqui, mas também a quem leva um pouco da minha informação na área, engajamento, entusiasmo e tudo, porque sou um dos orientados dela lá na época da graduação. Obviamente, é uma alegria retornar à universidade, fazer algum tempo que a gente não tinha oportunidade de fazer algum diálogo nesse sentido, de acompanhar algum trabalho, né, obviamente é uma alegria e espero que a apresentação recupere um pouco da nossa energia ainda para esse final de noite, e já de antemão colocando que talvez a gente não apresente coisas tão, vamos dizer assim, entusiasmantes como a prefeitura de Maricá, né? Nós estamos para tomar de desafio, mas acredito que todo mundo junto aqui engajado nesse momento importante da construção do plano de viabilidade, a gente possa utilizar o momento para, vislumbrando onde outras cidades chegaram, a gente poder construir nosso caminho. Então, eu vou falar muito no contexto da construção do plano na cidade. Não vai ser uma apresentação que vai ser abordada assim, o que a prefeitura tem feito, etc., embora a gente coloque isso em algum momento, mas dentro da construção do nosso plano. Colocar. Então, obviamente, já com a apresentação do Daniel, a gente não precisa ficar redundante aqui em conceitos, mas é importante trazer um ponto crucial da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é o que hoje
as possibilidades, a possibilidade a gente está discutindo aqui com mais ênfase, essa priorização do transporte coletivo, a possibilidade de a gente fazer com que eles tenham universal, obviamente por estar nascido pelo direito social trazido na Constituição a partir de 2015, mas que essa figura direito que ajuda a gente a compreender toda a dinâmica da política nacional de mobilidade urbana, né? Apesar de todos aqueles objetivos e diretrizes que às vezes a gente precisa revisitar para relembrá-los, se a gente trouxer na mente essa figura aí, isso vai ajudar muito nesse caminho, que significa basicamente que os modos que emitem menos poluentes, que ocupam menos espaço nas vias, que fazem a nossa vida enquanto cidadã ser mais saudável, devem ser priorizados sobre os demais. Então, isso significa que o deslocamento de pedestre, de ciclista e de usuário de transporte público deve ser priorizado das maneiras possíveis. E que a gente precisa promover essa mudança no lugar, inclusive, apesar de desafiadora, daquele que usa o transporte individual para esses outros modos. O é legal a gente trazer isso porque o surgimento dessa política, dessa lei, ela se dá por um projeto de representado em 95, em que não tratava de mobilidade, porque naquela época esse conceito era não difuso, essa palavra não era usada ainda. Ela surge para tentar regular e melhorar um pouco a regulação e o suporte jurídico para os contratos de transporte coletivo, algo talvez embrionário com o que está sendo discutido hoje, com o novo marco legal do transporte, que está rolando também no Congresso, mas vai desembocar esse plano lá de 95, na hora que veja as discussões, acho que essa política nacional de mobilidade urbana em 2012. Ela traz, então, a necessidade dos municípios, em geral, acima de 20 mil habitantes, e com outras características, como os necessários de liberação de plano diretor, elaborarem esse plano de mobilidade, que nada mais é que um instrumento de efetivação dessa figura aí. Como que a cidade, a cidade que fez o plano de mobilidade, vai proporcionar essa priorização daqueles modos sobre os demais, né? Pedestre, ciclista e transporte coletivo. Esse é basicamente o conteúdo do plano, que em geral vem com um plano de ação, com metas, prazos e os custos envolvidos naquilo. E aí, rapidamente, a gente estrutura o plano nessas fases. Hoje o plano de prazos está finalizando a fase de diagnóstico, que é o levantamento dos desafios, dos problemas, das oportunidades, para avançar para algumas simulações de cenários possíveis e depois a gente fazendo de lei, o plano de ação, enfim. E como é que está acontecendo, né? A gente tem um bloco importante de participação cidadã, que se dá pelas audiências públicas, pelas reuniões divididas por temas que a gente tem feito e por pesquisas de campo, né? A gente teve um grande arcabouço de pesquisas realizadas com usuários de transporte coletivo, pesquisas onde foram realizadas entrevistas com os residentes, né, pessoas nas residências, pesquisas por meios eletrônicos, o aplicativo Colab, que a prefeitura costuma usar para suas consultas públicas online. Então, há todo esse arcabouço e a gente ainda vai ter mais 3 audiências públicas no decorrer da elaboração, e a gente espera que, inclusive, esse público que está aqui, sendo formado, expandindo visões sobre o tema, possa, como o Daniel recomendou lá, estar nos auxiliando na participação, cobrando, apresentando ideias. E aí eu vim falar no contexto dessa comissão técnica, que é uma equipe de profissionais da prefeitura que tem uma certa experiência com o tema ao longo dos anos trabalhando no órgão público e que foi formada para acompanhar esse trabalho, que está sendo assessorado por contratação, um consórcio de empresas que foi contratado para auxiliar na elaboração do plano. O contexto urbano, acho que já está bem colocado já pelo Daniel, pela professora, talvez algo só ilustrativo dessa discrepância de ocupação da nossa cidade, esse mapa no canto esquerdo, que mostra a quantidade de lotes vazios no teutônio, em rosa, e essas grandes áreas verdes aí não parceladas ainda. Então, a gente tem ainda muitos loteamentos sendo abertos no extremo sul da cidade, as ocupações irregulares acontecendo na franja, e aqui na parte central, onde todos deveriam estar morando, ainda temos áreas vazias. Retomando aqui aquela discrepância que a professora também apresentou, distribuição da nossa população, meio com essa mancha
por todo o território da cidade, empregos todos concentrados na região central, como a gente está acostumado a vivenciar na nossa cidade. Né? Desequilíbrio disso no sistema de transporte, a professora William já aprofundou. Então, vamos seguir. E aqui, uma tradução do que representa aquelas ponderações que a professora apresentou, de maneira gráfica. Né? A pesquisa que a gente fez de origem e destino, de onde as pessoas saem, para onde elas vão, com os dados da bilhetagem eletrônica, mostra que aqui essa figura são os deslocamentos do pico da manhã. Então, de manhã, as pessoas estão saindo de casa, indo para o trabalho, para a escola, para a universidade, enfim. E aí a gente vê que, em amarelo, são os locais onde há mais atração nessa manhã, para onde as pessoas estão indo. Os locais em verde, onde tem mais pessoas saindo na manhã, e a gente meio que reflete aquela discrepância de distribuição de população e emprego. Né? Então, todo mundo mora no extremo sul, todo mundo mora boa parte da população mora no extremo sul, nessas áreas residenciais paralelas a Teutônia, e se deslocam todos os dias para Teutônia ou para a área mais central. Né? E aí a gente vai trazendo algumas informações um pouco diferentes aí das apresentadas e interessantes, que aprofundam esse contexto socioeconômico e demográfico da nossa cidade. Esse é o mapa de distribuição de renda. As áreas mais escuras são as áreas onde a gente tem população de menor renda concentrada. Quanto mais claro, maior a renda. E a gente vê que naquelas zonas mais distantes dos polos de emprego também são as zonas onde as pessoas mais pobres estão morando. Mais próximos do emprego, as pessoas de maior renda. Avançando nisso, para um recorte de raça e cor, a gente tem esse paralelo infeliz ainda, na nossa realidade, em que as pessoas de menor renda são as pessoas negras. Então, as pessoas negras se concentram novamente nos locais mais distantes de acesso ao emprego, fora a região das Armas, que, não curiosamente, mas tiveram muito da sua ocupação por iniciar como ocupação regular, que foi regularizada com o tempo, mudou a característica da região, mudou a característica pensada no projeto, talvez. E a população branca, mais próxima dos empregos, também na área onde é a população de maior renda. Isso resulta numa dificuldade de acesso de estratos muito específicos da população às oportunidades que a cidade oferece, sobretudo as de emprego. Então, como as pessoas mais pobres estão a maiores distâncias dos locais onde se encontram os empregos, e são essas pessoas que demandam de maneira mais efetiva a rede de transporte coletivo, são essas pessoas que, naquele mapa da direita lá, vão ter o seu acesso a essas oportunidades de emprego prejudicadas. Né? Quanto mais escuro, menos empregos a pessoa pode acessar em 45 minutos de transporte coletivo. Quanto mais claro, mais empregos. Então, a nossa rede traz todo mundo para a região central, mas mesmo assim ela não consegue oferecer um acesso qualificado, rápido e digno às oportunidades que a cidade oferece. E as pessoas que, em grande parte, hoje não utilizam o sistema, ainda assim são as mais estão mais próximos de acessar essas oportunidades com a rede de transporte que muitas vezes elas não vão usar. E aí, de uma maneira um pouco mais pontual, algumas conclusões desse diagnóstico, né, que a gente fez de aprofundar esse recorte socioeconômico e demográfico. As pessoas mais ricas, elas têm acesso a 42% das oportunidades de emprego até 45 minutos de casa, enquanto as mais pobres, apenas 15%. Os brancos, eles possuem níveis de acesso a equipamentos de lazer cerca de 25% maiores que os negros. E no acesso a empregos, isso aumenta, com a diferença de 50%. Quando a gente pega o custo da tarifa e compara com a renda das pessoas mais pobres e mais ricas, a gente vai ver que essa tarifa corresponde a cerca de 3% da renda das pessoas mais ricas, enquanto para as pessoas mais pobres isso é perto de 1/4 da renda delas, para elas gastarem com 2 passagens diárias.
que já é considerando um modelo meio indigno em que a pessoa usa isso para sair da casa para o trabalho, voltar do trabalho para casa, né? Duas passagens. E, por fim, há um recorte de gênero em que as mulheres ainda são um pouco mais prejudicadas que os homens dentro do próprio recorte de pessoas com menor número. Então, ainda assim, a gente tem essa soma de desigualdades, né, acontecendo. Esse diagnóstico, especificamente, ele foi feito num projeto que ele está adjacente ao Plano de Mobilidade, que é um projeto Acesso Cidades, capitaneado pela Frente Nacional de Prefeitos, que selecionou algumas cidades para fazer esse diagnóstico mais aprofundado, com recorte de renda, de raça e de gênero. E deu muito a calhar para a nossa situação, porque nós estamos no meio do processo de elaboração do plano. E aqui alguns resultados mais diretamente coletados pelas pesquisas do plano, e que a gente traz a título de provocação, né? Para ver de que maneira a gente pode endereçá-los, para a gente também ver se as alternativas, por exemplo, no caso de Maricá, atendem às necessidades que estão colocadas aqui, de que maneira a proposta de uma tarifa zero, ela endereça ou não as dificuldades apontadas, se ela é suficiente ou não para endereçar as dificuldades apontadas e os desafios. Então, na pesquisa de qualidade do transporte, por exemplo, os itens pior avaliados foram os relacionados ao conforto dos pontos, das estações e dos ônibus, que está também relacionado com a exposição de ruído e poluição, né? Muito mais o ruído, coisa aqui em Palmas, os ônibus extremamente barulhentos, do que a poluição propriamente dita. Depois a gente tem disponibilidade, tem a ver com a frequência que os ônibus passam nos pontos, o tempo de viagem, de deslocamento até o ponto de ônibus, a segurança e, em sexto lugar, o gasto. Obviamente que a gente tem que parar para pensar que essa pesquisa é feita com quem já se transporta no ônibus, né? Então há um recorte aí. Para quem já utiliza o sistema, o gasto não é o principal problema, embora ele ainda seja bastante relevante, né? E aí a gente não encontrou tanta surpresa nesse resultado, porque a gente tem já sabido que mais da metade dos nossos locais de parada de ônibus sequer tem ponto de ônibus. A equipe da consultoria achou surpreendente, porque não é um problema assim, generalizado nas cidades, a questão da infraestrutura de pontos de ônibus, pontos de parada, e aqui isso surge como ponto avaliado. As nossas estações que foram construídas para o sistema de integração, elas eram para ser provisórias, instaladas em 2007, perduram até hoje, e a idade média da nossa frota hoje é de 10 a 11 anos, muito distante daquela idade lá de Maricá, a gente acabou de ver, e mais 68% dos veículos têm mais de 10 anos, que em tese era para ser o limite de idade desses veículos, né? Um dado adicional é que hoje a gente tem essa tarifa congelada, em 3,85 desde 2019. Né? Ela é congelada para nós que acessamos o sistema e fazemos o pagamento. Mas ela continua sendo atualizada todo ano e a tarifa técnica, a última calculada para o ano passado, foi de 6,19. Então, mesmo para oferecer esse tipo de sistema, a prefeitura já tem que arcar com quase 40% dos custos. Hoje, com a gestão e operação total pela prefeitura, a gente ainda não sabe quanto está custando, né? Não deu tempo de colocar as coisas na caixinha e saber quanto de fato está custando. Avançando um pouco, quase para o término aí, de maneira geral, dado todo aquele contexto, a satisfação da população com o sistema de transporte é extremamente baixa, né? A gente tem 27% considerado bom, o restante é regular, muito ruim, péssimo, todos esses sinais de insatisfeito. Por favor. Aquela queda de passageiros que a professora tinha comentado, o Daniel também, a gente tinha já uma queda constante, lá desde 2014, com a pandemia a gente teve esse agravo, teve esse degrau, né? Então, nós estamos diferentes das cidades pelo Brasil afora, salvo aqueles que fizeram alguma coisa muito elevada, tipo Maricá, que zerou a tarifa. E aí a distribuição, como se reflete em como as pessoas se locomovem na cidade. Né? A gente vai ver logo depois um slide com as médias
deslocamento das populações das cidades brasileiras por parte de cidade, a gente vai ver que Palmas está bem discrepante. Salvo os usuários de transporte público, que está mais ou menos na média das cidades do tamanho de Palmas, em torno dos 25%, a gente tem uma coisa surpreendente, que é o percentual de deslocamentos a pé. Para alguns de nós parece ser até muito deslocamento a pé, né? Tem gente que anda a pé em Palmas, que consegue enfrentar o calor, as distâncias e tal, em 10%. Mas, na verdade, nacionalmente, as médias são em torno de 40%, 35%, 38%. Então, é um resultado extraordinário de estranho, de baixo para uma cidade do porte de Palmas. E do outro lado, a gente tem uma surpresa também, que é a bicicleta, que particularmente eu desconheço uma cidade que tem tantos deslocamentos por bicicleta, assim como foi apresentado na pesquisa de Palmas, aqui no Brasil, 6,7%. No entanto, a gente vê ali quem está, de repente, desbalanceando também, de forma representativa, essa distribuição das viagens, que para além do automóvel, que está ali mais ou menos na média nacional, é essa motocicleta. E aí ela vem responder um pouco na dúvida que a gente tinha, que se especulava bastante, sobre a capacidade do transporte por aplicativo roubar passageiros do transporte público coletivo. A demanda cativa, a demanda de usuários frequentes do sistema de transporte público, com as pesquisas de origem e destino que têm sido feitas recentemente, onde a gente pergunta para as pessoas o modo que eles usam na cidade, eles têm mostrado que o transporte por aplicativo não é o grande concorrente do transporte público coletivo. Ele talvez pegue aquela demanda, uma parte da demanda reprimida, que a rede não passava perto de casa, que consegue fazer arranjos ali para começar a se locomover na cidade, porque o sistema de transporte não a atendia, mas ela não roda diretamente com grande representatividade passageiros do transporte público coletivo. É quase insignificante na matriz em geral. Né? E só para a gente ter uma comparação com o cenário nacional. Sobretudo no transporte não motorizado, de novo, né, distâncias, clima e falta de infraestrutura, a gente somando bicicleta e pedestre temos 17,3% da participação na nossa matriz geral, enquanto as cidades em geral, com todas ali, fora as maiores cidades, acima de 40%, o nosso bloquinho no terceiro, da esquerda para a direita, 44,4%, uma discrepância muito grande, embora no transporte público a gente esteja ali um pouquinho acima da média. Né? E no transporte individual, como a gente falou, esse desequilíbrio é significativo. Né? Então, as pessoas aqui em Palmas, a gente está com muito pouca gente utilizando o modo a pé para se deslocar, e essa demanda está sendo capturada pelo modo individual, com destaque para as motocicletas. Né? Um grande percentual de deslocamentos por bicicleta, que vai redundar em outro problema, que é a morte no sistema de mobilidade da cidade. Então, essa pessoa que, talvez por não ser atendida com qualidade no sistema de transporte público coletivo, ou por outros motivos, que a gente sabe que estão envolvidos ali, culturais, enfim, assim que ela consegue ascender um pouco em relação à renda, ela parte para adquirir essa moto, ela vai se deslocar lá da região sul para a região central, nessas vias que fazem essa ligação, que são de alta velocidade, e vão ser as principais vítimas dos acidentes que a gente tem, os sinistros que acontecem na cidade. Né? Então, é um ciclo que vai onerando essas pessoas até a possibilidade de ser falidas mesmo. Né? Algo a gente pensar. E aí, avançando um pouco para o termo da nossa conversa, alguns outros pontos de provocação. Né? Hoje a gente tem, o diagnóstico que apresentou, um desafio institucional, porque a responsabilidade por oferecer esse serviço com qualidade está dispersa entre vários órgãos. Um órgão cuida da parte de infraestrutura, que na verdade está dividida com outro órgão. Hoje a gente tem uma agência de transporte que, em tese, opera todo o sistema, e antes a gente tinha uma agência de regulação que faz uma mediação entre a secretaria que concebeu o sistema e a empresa, o consórcio de empresas anteriores.
Hoje não se tem muito claro se essa agência vai continuar, por exemplo, fiscalizando a outra agência da prefeitura, que seria a ARP, fiscalizando, vamos dizer assim, fazendo um controle e verificação da operação feita por essa outra agência. E essa parte de infraestrutura, que foi tão criticada, que é dos pontos e das estações, que já passou pelas mãos da Secretaria de Infraestrutura, de um passado mais recente, estava como responsabilidade da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, e hoje até a agência de transporte, que é para operar os ônibus, também está puxando essa demanda, assim, com vontade e interesse de dar uma resposta. Mas, para quem vai acompanhar isso, para quem vai fazer a cobrança ou vai exigir melhorias, é bastante complexo. Você divide essa responsabilidade e acaba que quase ninguém vai ficar responsável. Então, de quem a gente vai cobrar, quem a gente vai responsabilizar, é algo que a gente vai precisar equacionar também. Esse é um pouco do histórico de como foi a estação da operação do sistema PANS. A gente pode dar uma olhada rapidamente. Ela começou lá com uma concessão em 92, para o Expresso Miracema, resolveu vários aditivos ao longo do tempo, uma parte do contrato foi cedida para uma empresa, depois outra parte do contrato para outra empresa, até que chega em novembro do ano passado, com o fim do contrato, a criação dessa agência para assumir a operação direta dos serviços e, para isso, obviamente, requisitando tudo que já tinha. Então, os ônibus que eles estão rodando hoje, eram os ônibus que estavam rodando com as empresas anteriores, a garagem utilizada também, o espaço da garagem e tal. E, obviamente, agora com necessidade de contratação direta pelo poder público, aquisição de peças, manutenção dos veículos, aquisição de novos veículos, toda a responsabilidade do poder público. E aí, agora são 2 slides, assim, um pouco mais chatinhos de pontuações, mas que são importantes para a gente trazer. Um deles é de anúncios realizados pela agência, pela prefeitura, para a gente se sentir provocado e tentar enxergar em que ponto, em que parte desses anúncios eles atendem o que foi pontuado nas pesquisas, que foi encontrado no diagnóstico, e também para servir de base para que a gente possa monitorar a entrega, né, do que a gente achar interessante. Essa talvez é a principal proposta. Então, foram anunciados, né, uma política de valorização profissional e salarial, a aquisição de mais ônibus, o monitoramento eletrônico com reconhecimento facial em ônibus e estações, os ônibus exclusivos para mulheres na hora de pico, isso aqui já foi efetivado, retomada de linhas pré-pandemia também, né, parte já foi retomada, operação de domingo repetida de sábado também já foi implementada. A implantação, a construção efetiva de 400 novos abrigos, a gratuidade aos sábados, domingos e feriados, que ela já foi implementada também, e a ampliação futura dessa gratuidade para as pessoas com mais de 60 anos, hoje são as pessoas com mais de 65, e os inscritos no CAD único. Né? Seria uma gratuidade focada em um público específico, não universal. Né? E, por fim, a disponibilidade de um novo aplicativo e de novos pontos de atendimento. O novo aplicativo também já foi entregue. Aqui é um resumo dos principais pontos, esse aí já é o penúltimo slide, um resumo dos principais pontos trazidos nas conversas com a população nas reuniões temáticas. Tentou resumir o que apareceu mais vezes nessas conversas para, novamente, enxergar se o que está sendo proposto, por exemplo, nas ações já anunciadas, está conectado com essas demandas que foram colocadas aqui de uma maneira mais qualitativa. Né? Aí, sugestões ou problemas. Então, tempo alto para transbordo, ônibus novos com ar-condicionado e menos barulho, os tempos de viagens altos devido às distâncias da cidade, a necessidade de distribuir excesso de espaço horário para o transporte coletivo, verificar a viabilidade do transporte sob demanda, Maricá está iniciando lá a sua implantação, instalação de sistemas de informação nos pontos e estações, implantação de corredor de ônibus, uma possibilidade do sistema de transporte atender não só os deslocamentos para o trabalho, mas também abrir a sua capilaridade, a oferta de serviços, para entender que as pessoas não se deslocam na cidade só para o trabalho. Eles também acessam espaços de lazer, de cultura, necessitam acessar serviços de saúde, de educação, enfim. Ter financiamento fora da tarifa, para garantir qualidade, melhorar pontos e estações, recarregar e acessar o saldo do cartão eletrônico pelo aplicativo,
critério para tarifa que reduz a exclusão, pensar sistemas de cobrança semanal e mensal para fidelizar o usuário e transparência na explicação e divulgação dos custos. Esse aí a gente vai ter uma experiência agora para ver como que a gente, enquanto município, enquanto gestor do serviço, como que vai ser a capacidade dele de mostrar claramente os custos disso. Por toda a dinâmica que envolve o gasto público, folha de pagamento de funcionário, como que as coisas são adquiridas, vamos ver se a gente vai conseguir deixar isso claramente expresso para que a população possa acompanhar quanto que está sendo gasto nisso. Para finalizar esse slide, que eu gostaria de que, na verdade, cada um fizesse a leitura, acho que vale a pena cada um, na voz da sua própria consciência, aí, ler e interpretar esses textos que foram feitos no momento de conversa no projeto Acesso Cidades, esse que está discutindo a desigualdade de renda, raça e gênero no sistema de transporte e no acesso às oportunidades da cidade. Porque a gente, às vezes, traz uma série de informações, de dados, de modelos, de como o sistema ou a cidade impacta a vida das pessoas, e às vezes esquece um pouco do olhar, da fala, da vivência, da pele das próprias pessoas, né, no dia a dia. Então, que esses relatos aí possam meio que ficar ecoando um pouco na nossa mente, para que a gente realmente une energias, forças, ideias, para mudar um pouco esse paradigma e garantir que todas as pessoas na nossa cidade, né, em Palmas, possam usufruir dos benefícios que todos ajudam a realizar nele. Né? Tudo que a gente gosta, tudo que a gente aprecia, valoriza na cidade é o resultado de um esforço coletivo de todas as pessoas, dos habitantes da região sul, da região central, de todas as regiões da cidade, daqueles que estão habitando em zonas em ocupações irregulares, que também contribuem para a efetivação de todos esses benefícios que alguns de nós têm acesso, infelizmente, boa parte não tem. Né? Para que a gente possa pensar um pouco nisso e esperando o engajamento de todos que estão aqui nos próximos passos da construção do plano para nos ajudarem lá com energia, entusiasmo, boas ideias, dedicação, esforço cidadão, pressão, ocupação de espaços de representação, como o Daniel falou. Obrigado pela exposição. A questão toda, eu só queria dar um contexto mais geral. Eu acho que foi fundamental a gente... Eu acho que precisaria ter mais gente aqui, inclusive, eu cito a Aline para falar um pouco do reporte que ela faz no Tanciel, mas você vê, tem assim, 5 reportes em 10 anos. Então, é um evento para o dia todo, eu acho que é importante pela amplitude. Então, a gente sabe, primeiro, a dificuldade de realizar e depois termina ficando sintético. No sentido, mas eu acho que a gente conseguiu dar um panorama. E o que o Celso coloca é importante, ele traz alguns números positivos. Então a gente sabe que não é só isso, a gente tem que ver também é passível de críticas, vários pontos. Tal. Agora, por outro lado, eu acho que é importante a política pública, o investimento para que isso aconteça. Eu acho que é muito importante que nós consigamos visualizar isso também. Então, veja bem, não é só a participação no sentido de propor, mas no sentido de dizer, vai acontecer, tem orçamento, porque senão a gente fica sempre resumindo a gente termina resumindo a questão, né, numa propositura tal, e sem ver da prefeitura, né, aonde está o orçamento aí, onde está o investimento para isso, onde é que está a política pública. O Fred também, a ideia é construtiva no sentido de dizer, houve o rompimento, eu acho, pelo menos aí uma visão pessoal, eu acho que é fantástico, eu acho que tem que continuar. Eu acho que a prefeitura, né, ela só tem que criar possibilidade, né, para que as coisas aconteçam, e aí através da política pública. Então, uma boa estrutura não dá para permanecer, né, sem uma centralização, sem alguma forma de trazer isso
ser uma forma de sistematização. Tanto é que houve a troca agora, né, isso denota, de alguma maneira, problema ou pela forma inicial da colocação ou pela substituição. Então, acho que precisaria ver também, por parte da prefeitura, o interesse efetivo, né? Então, a gente está vendo muito. Eu participei do Kleber Toledo, até com o Rafael, que eu acho que foi bem interessante, e na época o Fábio participou, tal, como presidente da agência, tal. Então, o que vislumbra é tipo assim, ó, nós estamos tentando aqui, tentando lá, enfim. Eu acho que também a gente poderia pensar nessa pressão, né, no sentido de dizer, ó, precisa colocar orçamento, precisa colocar política pública. Eu levei hoje o Daniel para conhecer as estações, né? A gente sabe, as estações, pô, onde é que é as estações? As estações, né, são essas aqui e tal. Enfim, nesse sentido, né, de dignidade mesmo, tal, muito complicado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.